Show de bola. Valendo. Colocação pronominal. Hoje é a nossa aula número 7. Aula 7. Vocês devem estar acompanhando aí. Eu vou só conferir, mas eu acho que é a aula 7. Claro que aquela aula bônus não conta. Sim, sim, é a aula de número 7. Tivemos 6 aulas, hoje é a 7. O nosso curso de morfologia e sintaxe para concursos públicos e quaisquer outras coisas que exijam o conhecimento da língua portuguesa. Primeiro, colocação pronominal. Do que trata? Os pronomes oblíquos átono, me, te, se, nos, vos, o, a, os e as, lhe e lhes, dependendo da posição em que eles aparecem junto aos verbos pronominais, eles recebem nomes diferentes. Sempre que o pronome aparece antes do verbo, nós dizemos que aconteceu próclise, pronome antes do verbo. Por exemplo, eu o ajudei naquela tarefa difícil. Observe que o pronome oblíquo átono, o, está anteposto ao verbo ajudei. Então, quando acontece isso, pronome antes do verbo, eu tenho a famosa próclise. Aí você observa esse pró, né? Aí você percebe, pró é antes. Os prefixos pré e pró indicam que algo vem antes. Por exemplo, curso pró, concursos, antes do concurso. Pró, IF, antes do IF, e por aí vai. Então, próclise quer dizer que vem antes do verbo. Aí poderia surgir aquela confusão. Professor, mas eu poderia confundir esse O com o artigo, né, que eu aprendi lá, que é OA, OS e AS e tal. Não. Por quê? Simples. Porque o artigo ele antecede substantivo. Aqui eu tenho o O antecedendo um verbo. Então já elimina qualquer possibilidade desse O ser artigo. Certo? Quando o pronome aparece no meio do verbo, aí a gente chama de mesóclise. Pronome no meio do verbo. Qualquer pronome, professor? Não. Pronome oblíquo átono. Olha só o exemplo. Ajudá-lo-ei. Ajudá-lo-ei naquela tarefa difícil. Olha que eu tenho o verbo ajudar. Eu tenho o pronome aqui no meio. E aqui eu tenho o fim do verbo. Ajudá-lo-ei. Professor, esse verbo ajudá-lo-ei, eu tenho o pronome lo no meio do verbo. Mas que verbo é esse? É o verbo ajudarei. Observe que separou aqui, ó. Desapareceu a terminação R, apareceu um acento agudo aqui, pronome e esse eizinho do final, ó. Ajudá-lo-ei. É futuro, tá certo? Mas também eu tenho ajudá-lo-ia, é? Ajudarei, ajudá-lo-ei. Futuro do presente. Ajudaria, futuro do pretérito. Ajudá-lo-ia, tá certo? Então eu tenho essas condições aqui: ajudá-lo-ei e ajudá-lo-ia. O pronome aparecendo no meio do verbo. Ajudarei, ajudaria. Ajudá-lo-ei, ajudá-lo-ia. Essa linguagem mesoclítica, ela não é comumente usada atualmente, vamos assim dizer, né? Nem na fala e pouquíssimo na escrita. É só de pessoas bem cultas que querem, de fato, né, mostrar domínio gramatical e tal, né? Mas ela é muito comum usada nas traduções antigas, né, da Bíblia.
É muito comum mesóclise na linguagem da Bíblia. Por exemplo, lá em Jeremias 33:3, tem uma passagem que diz assim: clamas a mim e responder-te-ei. Olha só, responder-te-ei. Clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu tenho, então, responder-te-ei e anunciar-te-ei. Dois casos de mesóclise. A Bíblia tem muito mesóclise, certo? No dia a dia, quem usa mesóclise ainda no discurso é Temer. O ex-presidente Michel Temer, ele gosta desse negócio de mesóclise. E a cantora Sandy também, ela é bem chegada a essa questão de usar mesóclise no discurso, na fala, tá certo? Mas comumente, popularmente, as pessoas não dizem isso. Você não vê ninguém dizendo ajudá-lo-ei, né? Lembrá-lo-ei, ou lembrar-te-ei, ou convidar-te-ei para o meu aniversário. Enfim, depois não vê. Não é comum, mas parte da língua cultíssima, diga-se de passagem. Então, próclise, pronome antes do verbo, mesóclise, pronome no meio do verbo, e tem ainda a ênclise, que não é antes nem no meio, é depois. O pronome oblíquo átono aparece após o verbo. Ajudei-o naquela tarefa difícil. Observe que a gente pegou o mesmo verbo e apenas fez as colocações, colocou o verbo em três posições diferentes. O ajudei, próclise, pronome antes do verbo. Ajudá-lo-ei e ajudá-lo-ia, mesóclise, pronome no meio do verbo. E ajudei-o, pronome depois do verbo, que é uma ênclise. Próclise, ênclise e mesóclise são nomenclaturas que recebem o pronome a depender da posição que eles ocupam em relação ao verbo. Antes do verbo próclise, meio do verbo mesóclise, após o verbo ênclise. Professor, eu não vou lembrar. Claro que vai. Mesóclise, não tem, mesóclise é meio. Não tem para onde correr. Associar. Mesóclise é meio. Aí lembrar que próclise é tudo que vem antes. Pró. Você lembra do prefixo pró? E se eu já sei o que é próclise e o que é mesóclise, só sobrou a ênclise, que é pronome depois do verbo. Então não tem como eu confundir, tá certo? É só isso? Bom seria se fosse só o conceito. Nós temos detalhes que devem ser entendidos. Por exemplo, vamos tratar das proibições. O que é proibido? Primeiro, lembrete, é proibido iniciar oração com o pronome oblíquo átono, tá certo? Então, nada de me diga, ou nada de te amo, já falamos isso, ou nada de nos veremos. Ou seja, miti, si, nos, vos, ó, aos e as lilis não devem, de acordo com a gramática normativa, iniciar oração. Tá certo? Você pode até fazer isso na oralidade. Ei, vamos sair amanhã que horas? Me diga. Pronto. Agora, na escrita, é gramaticalmente proibido. Não se usa, não se usa nem se ousa iniciar a oração com o pronome oblíquo átomo. Primeira coisa que vocês têm que lembrar sempre, que vocês já sabem, agora só tem que lembrar. Por exemplo, me espere. Errado. Pronome antes do verbo é próclise.
Mas não tem como você começar a frase desse jeito. Agora, se fosse assim, eu vou, me espere, aí pode. Porque o pronome já deixaria de estar iniciando a oração. O que não pode é o pronome iniciar a oração, tá certo? Pronome oblíquo. Átomo. E qual seria o certo, pessoal? Espere-me. Caso de que? Pronome depois do verbo. Eu tenho que ir aí. Ênclise. Tá correto. Tá certo? Proibido colocá-los após verbos no futuro e no particípio. É proibido colocar os pronomes oblíquos atos, me, ti, si, nos, vos, tal, tal. Antes, não, após verbos nesses dois tempos, no futuro e no particípio. E vocês lembram que particípio é igual a passado. Por exemplo, direite à verdade, errado. Havia falado-me, errado. Nem no futuro, nem no particípio. Tá certo? O futuro é sempre mesóclise. Dir-te-ei, ó, futuro é mesóclise. Correto. E particípio, o aconselhável é a ênclise. Havia-me falado a verdade. Tá certo? Então, evitar colocar os pronomes oblíquos átomos com verbos no futuro e no particípio. No futuro, é aconselhável sempre o uso da mesóclise. E no particípio, da ênclise. Particípio do verbo falar, aqui, ó. Falado. Tá certo? Tranquilo até aqui, nas proibições. Não se inicia a oração com pronome oblíquo átomo, pá, de forma alguma. E também evitar colocá-los após os verbos no futuro e no particípio. Então, após verbos no futuro e no particípio, a ênclise é proibida. Tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, havia falado-me, uma ênclise com o verbo no particípio, não pode. Direite a verdade, uma ênclise com verbo no futuro, é proibido. Para corrigir, eu ponho ou duas situações. Ou eu pego o verbo, perdão, duas situações para dois casos diferentes. Com o verbo no futuro, eu vou usar a mesóclise, e com o verbo no particípio, eu vou usar a ênclise. Certo? Observações importantíssimas. Três, mas importantíssimas. Havendo a palavra invariável é aquela palavra que não muda. A saber, que, quem, caso, se, em, para, não, ninguém, alguém, tudo. Havendo palavra invariável antes do verbo, recomenda-se a próclise. É o que chama-se na gramática de palavra atrativa. Você pode pensar isso aqui como palavra atrativa. Essas palavras, todas que estão entre parênteses em azul, elas são chamadas de palavra atrativa porque elas atraem o pronome para perto delas. Por exemplo, para me responder, tal, 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 tal. Olha só, preposição para. Olha onde está o pronome. Por que, que o pronome não está depois do verbo, e sim antes? Porque para é uma palavra atrativa. Então, a próclise é recomendada. O pronome atrai, perdão, a palavra para atrai o pronome para perto dele.
quando ela faz isso, quando para, atrai o pronome para perto dela, ela faz com que aconteça a próclise, porque o pronome sai, por exemplo, do meio ou do fim do verbo e vem para perto da palavra para. Outro caso é com a palavra não. Palavras negativas, né, também se encaixam nessa questão. São palavras atrativas. Não te vi. Professor, se eu disser não vi-te, aliás, não te ouvi. Se eu dissesse não ouvi-te, estaria incorreto. Se está no concurso, não ouvi-te, e você marcar como certa, vai estar errando a questão. É obrigatório. A próprise é obrigatória diante de palavras atrativas. Tá certo? Por quê? Porque a palavra atrai o pronome para perto dela. Outra regra. Após infinitivo, né? Lembrando, o infinitivo é aquele verbo que não foi conjugado, que está na sua forma genuína, nas terminações AR, ER e IR. Todo verbo que está nessas formas, como, por exemplo, falar, jogar, andar, estudar e tal, sofrer, gemer, tremer, conter, vender, sorrir, sentir, mentir, fingir, engolir, por aí vai, estão no infinitivo, ou seja, não foram conjugados ainda. Então, após infinitivo, sempre certo o uso de pronome átono. Queria perguntar-te, no caso aqui eu tenho o caso de ênclise, tá certo? Após infinitivo, pode abarcar aí o pronome que dá certo, não tem preocupação. E terceiro caso, com conjunção coordenativa e ou e mas. O que nós temos aqui? E ou mas. Essas duas conjunções. Esse ou não faz parte. Esse ou é alternativa. E ou mas. As duas conjunções. Deixa eu, para não criar confusão. Peraí. Pronto. Essas são as duas conjunções. Ah, professor, mas ou também é conjunção. Sim, onde é conjunção coordenativa alternativa. Próclise, aceito. Ênclise, aceito. Por exemplo, chegou e se deitou. Próclise, correto. Conjunçãozinha aqui. Chegou e deitou-se. Ênclise, correto. Então, com as conjunções coordenativas, a próclise ou a ênclise são aceitas. Você pode usar um ou outro, que não vai ter interferência de forma alguma. Agora, resumindo. Primeiro, resumir tudo nesse slide. O que eu tenho aí sobre colocação pronominal? Eu tenho 3 proibições, importantíssimas. Eu tenho uma regra e eu tenho 2 exceções. Quais são as 3 proibições? Primeira, não começar a frase com pronome oblíquo átono. Show de bola. Segunda, não usar pronome átono depois do futuro. Terceira, não usar pronome átono após particípio. Memorizem tudo que eu falei, memorize essas 3 regras. Pronto. Saber que não se começa a frase ou oração, tanto faz, com pronome oblíquo átono, já vai me ajudar a entender que onde tiver ali uma alternativa, começando a frase com o pronome oblíquo átono, se pedir a questão correta, não é aquela. Agora, se pedir a questão errada, aí sim você vai marcar. Saber que não se usa pronome oblíquo átono depois do verbo no futuro, já vai fazer você entender que tem o verbo no futuro. Apareceu uma ênclise, está errado. O mesmo caso serve para o particípio. Então, não se usa o pronome nem depois, após, viu? Se liga no após.
de verbo no futuro, nem após de verbo no particípio. No futuro, recomendado sempre o quê? Mesóclise. No particípio, tá certo? Regra. E por as proibições, vem regra. Palavra invariável. Anota isso aí no seu caderninho. Atrai pronome. Então, se atrai, a próclise é obrigatória. Né? Que, quem, tal, não. Os advérbios, né, são palavras invariáveis. As preposições são invariáveis, certo? As conjunções são invariáveis. Enfim. E as exceções? Ah, mas tem exceção. Vamos lá. Se houver palavra invariável, acabamos de dizer que a prótese é obrigatória na palavra invariável, né? Mas se houver palavra invariável e o verbo estiver no infinitivo, aí eu tenho uma condição. Eu tenho uma regra que diz: palavra invariável atrai pronome. Palavra invariável, próclise obrigatória. Aí vem a exceção que diz: se conjunção condicional, se houver palavra invariável e o verbo estiver no infinitivo, aqui é a condição para que a regra seja violada. Próclise é obrigatória? Não. A próclise e a ênclise podem ocorrer. Tá certo? Por quê? Porque o infinitivo foca nisso aqui, ó. Sempre aceita ênclise. Vou retomar a regra e falar da exceção. Na regra, a próclise é obrigatória diante de palavra invariável, que é considerada a palavra atrativa. E ela atrai o pronome, está perto. Então, a próclise é obrigatória. No entanto, se houver a palavra invariável, seria palavra invariável, pá, próclise é obrigatória. Mas se, nesse contexto em que há a palavra invariável, o verbo estiver no infinitivo, aí a próclise deixa de ser obrigatória, podendo também acontecer a ênclise, já que, com o verbo no infinitivo, a ênclise é sempre aceita. Lembrando que próclise é pronome antes do verbo e ênclise, pronome depois do verbo. Com conjunções coordenativas, apesar de serem invariáveis, podem a próclise e a ênclise. Famoso tanto faz. Tá certo? Então, foca nesse slide aqui. Nesse finalzinho desse assunto. Nesse resumo. 3 proibições, uma regra, 2 exceções. Proibições. Não se começa a frase com o pronome oblíquo, átono. Não se usa átono depois de futuro e nem depois de particípio. Proibição. Regra. Invariável. Palavra invariável é palavra atrativa. Se é palavra atrativa, atrai pronome. Se atrai pronome, a próclise é obrigatória. Exceção. 1. Se a palavra for invariável. Mas apareceu um verbo no infinitivo, então tanto pode acontecer a próclise, que está na regra, quanto a ênclise, né? Você entra como exceção, porque o verbo no infinitivo sempre aceita a ênclise. E a outra exceção é o seguinte: conjunções coordenativas, apesar de conjunção ser invariável, fazer parte das classes gramaticais invariáveis, a próclise e a ênclise são permitidas. Tá certo? Dúvidas? Nada? Podemos passar para o próximo assunto? Eu queria que você me explicasse só esse finalzinho das Bora. conjunções invariáveis. Me desse 2 exemplos para mim fixar melhor. De qual?
Das conjunções que tanto faz próclise ou mesóclise, que Sim, aceita e tanto faz. todas as, todas as conjunções coordenativas, na verdade. Né? Ali, eu vou retificar o que eu tinha falado. Ali não é só o i e o ou. Ali não é só o i e o mais, é o i, o ou mais. Ou seja, o que é que eu tenho? Eu tenho 5 tipos de conjunções coordenativas. Né? Eu tenho as explicativas, as alternativas, as aditivas, as adversativas e as conclusivas. Então, qualquer uma dessas conjunções, apesar de conjunção ser tida como uma classe invariável, né? E a regra diz aqui que palavra invariável, a próprise é obrigatória, mas elas permitem conjunções coordenativas, permitem o uso da próclise ou da ínclise. Tanto faz. O que eu tenho que saber? Tenho que conhecer as conjunções coordenativas. E nós não vimos conjunções ainda aqui no curso, mas vocês lembram das conjunções, né? Por exemplo, mas, no entanto, todavia, são conjunções adversativas. Se eu tenho uma frase, uma construção, com essas conjunções, que são adversativas e fazem parte das coordenativas. Se eu tenho uma frase com essas conjunções, né? Então, tanto eu posso usar, que aparece um verbo ali, tanto eu posso usar a próclise quanto a ênclise, né? Ó, vou usar aqui em cima. Vou usar aqui em cima. Ficou apertadinho aqui, ó. Com a conjunção adversativa. Mariana disse-me, ênclise, que diria-me, disse-me que diria-me, olha só, outra ênclise, algo, mas conjunção adversativa, olha só, olha o abacaxi, conjunção adversativa e palavra atrativa na mesma situação. Então eu posso optar aqui, né, pelo não disse-me, usando a ênclise, ou pelo não me disse. A regra permite eu fazer isso. Apesar, olha só, eu tenho a conjunção, numa lapara só, no exemplo que eu dei aqui agora, conjunção coordenativa, adversativa, e eu também tenho aqui a palavra negativa, ou a palavra invariável, que é a palavra atrativa. Então eu posso dizer assim, mas não me disse, usando a ênclise, ou eu posso dizer, mas não me disse, usando a próprise, ou mas não disse-me, usando a ênclise. Tá certo? Posso usar os dois casos tranquilamente. Ok, entendi. Outra aqui, com a conjunção coordenativa. Ou, deixa eu tirar o você daqui. Não, vai ficar assim. Ou você cala-se, ou sairá da sala. Conjunção ou, conjunção alternativa.
Você pode usar cala-se, que aí teria uma ênclise, ou pode usar se cala, que teria próclise. Por que que é permitido? Pela essa exceção da regra aqui, ó. Conjunções coordenativas permite próclise e permite ênclise. Então, eu usei dois exemplos aqui, que a Agnádia pediu. Um com a conjunção adversativa, coordenativa adversativa, mas, né? E outro com a conjunção coordenativa adversativa, perdão, alternativa ou, tá certo? Diria-me algo, mas não me disse, não me, ok? Próclise, ou não disse-me, ok? Ênclise. Outro caso, ou você se cala, próclise, ou você cala-se, ênclise. As duas possibilidades também estão não, são aceitas pela gramática normativa em virtude da exceção da regra. Tá certo? Tranquilão?